Fala galera, voltei, trazendo mais um pedaço do resumo da novel de Tuaru. Vamos dar fim logo às últimas batalhas que faltam para resolver toda a confusão. Agora estávamos vendo Mugen e Accelerator em seu combate contra Kakini. Ambos já estavam cansados, esgotados e parecia que aquela coisa não teria fim. Todo lugar em volta deles já era escombro, eles haviam destruído tudo. No entanto, o número 2 não parava de aparecer. Ele ria alegremente porque estava confiante de sua vitória. Ele alcançou o infinito e agora não havia nada que eles pudessem fazer para derrotá-lo. Kakini continuou a comemorar enquanto via que as energias daqueles garotos estavam acabando, enquanto a sua parecia não ter limite. Com meus poderes atuais, vencer 2 levels 5 não é problema, mesmo que venham ao mesmo tempo. Ele continuava a rir quando, de repente, algo diferente, algo inesperado, algo que surpreendeu a todos que estavam ali. A bochecha de Kakini começou a laxar. Accelerator e Mugino perceberam aquilo. Eles notaram que aquele ali não havia sido atacado por nenhum dos dois. Então, que laxadura misteriosa era aquela? O próprio Kakini também não entendia aquilo. Ele estava observando aquela laxadura que havia aparecido em sua bochecha e não sabia explicar o que era. Mas o que? Ele começou a pensar que poderia ter sido feito de algum dos dois, mas percebe que eles também não faziam ideia do que estava acontecendo. A visão é mudada. Agora vemos um pouco antes de Thor e Misaka entrarem para dentro da passagem subterrânea. Thor estava esmagando Sylvia, a Santa, com facilidade desde que ativou seu All Might. Para ele, brincar com os ataques que ela utilizava, capazes de destruir cidades, era brincadeira. A enorme vantagem que ele havia conseguido estava fazendo ele ficar totalmente confiante na batalha, ao mesmo tempo que também fez ele ficar preocupado porque sabia que Tomo estava em condições terríveis e precisava ir ajudar. Segurando a grande esfera de energia que Sylvia havia lançado nele, pronto para esmagá-la, junto com o asfalto e o chão, para conseguir chegar na camada subterrânea onde Toma e Levine estavam, Thor declara a vitória e prepara seu ataque. No entanto, de repente, asas brancas e uma voz que falava algo misterioso foram a única coisa que deram para ser ouvidas e vistas naquele campo de batalha. Thor estava chutando a esfera na direção de Sylvia e o chão. No entanto, a esfera começa a subir. Ele sente isso e então a esfera se acende ao céu. Usando sua velocidade, ele sai de trás da esfera, porque senão seria arrastado junto com a esfera para o espaço. Olhando para o local onde a maga Sylvia deveria estar, ele percebe algo estranho. Ah, então é isso. Quer dizer que você tinha mais uma cartada na manga, é? Dando um sorriso sádico para Thor, lá estava a Sylvia. Em suas costas, asas brancas saíam, e em volta de seu corpo, uma aura roxa aparecia. Você usou o seu telasma em conjunto com a corda para criar um sigilo de convocação em uma barreira, para então convocar um anjo e fazer o contrato com ele. Lutar contra um arcanjo. Eu adoraria fazer algo assim, mas sabe, hoje eu tô sem tempo. Então vamos resolver as coisas rápido. Thor corre em alta velocidade na direção de Sylvia e a chuta para longe. No entanto, no segundo em que a perna de Thor fez contato com o corpo de Sylvia na hora que ele a chutou, ela havia amarrado sua corda na perna de Thor e então puxado ele também. Thor então percebe que seus poderes haviam sido desativados. Mas que droga é essa? O que aconteceu? E Sylvia aproveita para então rodar ele com sua corda e depois arremessá-lo no chão. Ela joga com tanta força que o chão embaixo dele começa a se laxar e ele começa a cuspir sangue. Mas o que tá vendo? Esse é um dos poderes de Uriel. Todos aqueles que são tocados pelos ventos da pureza do arcanjo Uriel acabam tendo seus corpos restaurados à forma original e pura do seu nascimento. Como os magos passam a vida refinando sua magia para que ela se torne um combustível compatível com suas magias. No momento em que os ventos tocam o corpo de um mago, sua alma volta a seu estado bruto e suas magias são canceladas. Não, você não tem mais energia para utilizar suas magias. Não me vem com essa. Que contrato no mundo você poderia ter feito com um arcanjo para conseguir convocar todo o vento do arcanjo celestial? Realmente eu não posso fazer um contrato de tal nível. Tudo que eu pude fazer foi fazer um contrato que me permitisse então invocar os ventos celestiais e enxacar essa habilidade na corda que estava preenchida por telasma. Assim, no momento em que você tocou a corda, ou então no momento em que eu te amarrei, a habilidade começou a fazer efeito e você perdeu a capacidade de utilizar suas magias, pois sua alma se tornou bruta. Thor começou a pensar na mente. Não, ainda tem algo que não faz sentido. Enquanto eu estivesse com a Might, deveria ser impossível conseguir me tocar, ou muito menos me prender. Se chegasse ao ponto onde fosse impossível de escapar, meu corpo teria automaticamente se teleportado para outro lugar para esquivar o ataque. Thor começa a olhar a corda. Agora eu entendi.
É isso, essa corda encharcada de telasma. No momento em que ela recebeu a habilidade do arcanjo, ela se tornou algo não pertencente mais ao mundo dos humanos, algo que transcendia isso, direto do reino celestial. Sylvia recebeu asas, isso porque ela se encharcou seu próprio corpo de tanto telasma que ela começou a se tornar um anjo. Mas a representação do arcanjo acabou sendo a própria corda. Sendo assim, ela se tornou a representação de um instrumento divino, bíblico, com potência para destruir o mundo. Foi por isso que essa coisa conseguiu me amarrar. Ela por si mesma deve possuir a habilidade de amarrar qualquer coisa, mesmo que tenha que distorcer as leis do mundo humano para atingir esse objetivo. Droga, se eu tivesse aqui com a Mjolnir, qualquer item divino ou celestial perderia seu efeito. Afinal, se você tinha uma habilidade tão incrível quanto essa, por que não usou no momento em que disse que iria levar a luta a sério? Hã? Que pergunta idiota de se fazer. Não sei do que está falando, eu realmente levei as coisas a sério quando falei que iria levar. Eu não chamo isso aqui de levar a sério, eu chamo o que estava fazendo antes de levar a sério. E isso seria o que? Apelação? Eu chamo isso aqui de sorte, o que eu não acho muito justo de usar na batalha. Bom, como você pode ver, para utilizar essa habilidade eu preciso convocar um anjo e então fazer o contrato com ele. Sabe quanta sorte é necessária para conseguir fazer uma convocação de um anjo? Não sabe quanta sorte é necessária para conseguir fazer o contrato com um? Eu posso possuir essa habilidade, mas eu sou totalmente dependente da vontade do anjo em questão, se ele vai ouvir o pedido, eu então não. Uma habilidade tão desregular e que só funciona em momentos específicos, quando a própria habilidade deseja. Eu não consigo chamar isso de levar a sério. Tá dizendo que eu só tive azar e ela funcionar agora? De repente, uma Mikoto que estava sendo lançada vem na direção dos dois e começa a bater no chão até chegar ao lado de Thor. E assim, mais lachaduras começam a aparecer no chão também. Thor olha pro lado, começa a se levantar e percebe que ela era ela. Sylvia, olhando, fala: nossa, ela só está o bagaço. Parece que a Brunhilde brincou bastante. Mikoto começa a se levantar, ainda ofegante e toda ferida. Maldito monstro! Ela olha pro lado e fala: ah, é você? Ela olha que ele estava amarrado ali no chão e também todo machucado. Parece que a sua situação não tá nada melhor. A minha situação, olha pra você mesmo, tá só o bagaço, mas o que aconteceu? Eu tava aqui tentando ganhar tempo, pensando, minha carta na manga vai chegar logo, a Mikoto vai aparecer e vai começar a me dar o suporte, eu vou conseguir sair daqui, mas de repente você aparece só o bagaço. Não fale de mim assim, você não tá melhor na sua situação nessa batalha aí. E por que, droga, eu deveria ser sua arma secreta? Mikoto estava gritando com Thor, mas de repente ela sente uma dor enorme no pulmão e então para. Ei, você tá mal, hein? Ah, não me diga! Então você também já terminou por aqui, Sylvia? E saindo do meio da fumaça aparece Brunhilde totalmente bem, sem nenhum arranhão e sua roupa totalmente consertada. Ela estava exatamente da mesma forma quando ela iniciou aquela batalha. Ei, eu imaginei que realmente ela era forte e que você talvez tivesse dificuldade, mas você nem conseguiu arranhar ela? Não seja idiota, eu tenho certeza que eu machuquei ela bastante, até pensei que tinha ganhado, mas de repente, depois de receber minha segunda Ray Gun, eu percebi que umas coisas estranhas começaram a aparecer em volta do corpo dela, como umas escrituras bizarras. E quando eu olhei de novo, ela tinha se levantado dos escombros completamente bem, como se não tivesse sofrido nenhum arranhão. Depois de todo o sufoco que foi machucar esse monstro, ele volta a estaca zero. Eu falei que era cedo demais pra você, pra esse campo de batalha. Você disse que letras estranhas começaram a aparecer? É, porque foram desse tipo. De repente Thor escreve algo no chão. Foram desse jeito aí, o que é isso? São runas. Então ela é capaz de utilizar runas de restauração completa? Foi um divertido passatempo, mas eu acho melhor a gente descer lá embaixo e começar a ajudar Lavinia. Realmente acho que já era a nossa brincadeira, mas foi divertido, eles conseguiram divertir mais do que eu imaginava. Ei, Miko-chan, eu tive uma ideia. O quê? De repente, Thor chega no ouvido de Mikoto e começa a sussurrar seu plano. Você idiota, que plano idiota é esse? Se algo der errado e uma das duas acertar, a gente vai estar morto. Só confie no plano. Ai, mas que idiota, você até parece ele. Mas eu acho que nessa situação não temos uma opção melhor. Pois é, já estamos no bagaço. E mais um pouco de surra não vai mudar muita coisa. Mas eu não quero mais. Ah, vai lá, imagina como ele vai ficar feliz quando você aparecer como a princesa encantada que veio ajudar o príncipe em perigo.
amigo. Aposto que o coração dele vai acelerar um pouco mais. Mas o que você quer dizer com... Ah, só esquece. De repente, Thor e Mikoto se levantam, um de costas pro outro. Thor estava olhando para a Sylvia, que estava na sua frente, e Mikoto estava olhando para a Brunhilde, que estava na sua frente. Olha só, pelo jeito eles ainda não desistiram. Não importa, só temos que acabar com isso de uma vez. Sem magia você não pode fazer nada. Nesse estado, acha mesmo que vai ter mais alguma coisa que possa bloquear meu corte? Só há um jeito de descobrir. Cai dentro. Thor dá um sorriso e então irrita a Sylvia, que começa a correr na direção dele. E Brunhilde também. Sylvia prepara o punho para esmurrar a cabeça de Thor. E Brunhilde levanta sua espada como se fosse atravessar o corpo de Mikoto. Os dois pareciam estar encurralados, as chances pareciam nenhuma, mas de repente, agora! Os dois trocaram de posição, ficando um ainda de costas pro outro, eles trocam de posição. Mikoto prepara a última Ray Gun que carregava e dispara em direção à mão de Sylvia, que estava segurando a corda. Já Thor prepara seu chute e então bloqueia a grande espada de Brunhilde. Então Mikoto relembra o que Thor havia falado para ela. Quando elas iniciarem o ataque, elas vão vir atacar de perto. Vamos deixar elas virem nos atacar, irritadas com a gente. No último minuto, vamos trocar de posição para então contra-atacar. Com a minha força atual, eu consigo bloquear o golpe da espada de Brunhilde no chute. E se você disparar uma Ray Gun na mão de Sylvia, que ela está segurando a corda, além de causar um grande impacto nela, fazendo com que ela pare o avanço, ela também vai ter que largá-la. E eu vou recuperar o meu poder. Você é idiota, que plano horrível! Se enquanto ela estiver segurando aquilo, quer dizer que você está sem poder, como é que você tem tanta certeza que vai conseguir bloquear o ataque daquela outra ali? Eu não quero só te desmotivar, mas ela é forte pra caramba. Não só isso, como vai ter certeza que a Ray Gun vai ser o suficiente pra machucá-la? Se ela for resistente que nem a outra, talvez isso não funcione. Vai funcionar. A magia dela se trata da própria habilidade de absorver dano e então converter em força bruta, ou seja, ela não tem grandes habilidades de defesa para dano, e enquanto estiver sob efeito do contrato, ela vai acabar recebendo de forma que não vai nem conseguir converter em dano. E eu confio na minha força, eu tenho certeza que vou conseguir bloquear. Eu confio, você parece não ter nem um pouco de certeza. Sabe que se elas continuarem o ataque e a gente não for o suficiente para pará-las, qualquer um do ataque das duas vai nos dividir ou então nos destruir. Ele disse aquilo, mas realmente o plano deu certo. E então escutamos Brunhilde. Esse garoto maldito, ele acabou bloqueando minha espada mesmo enquanto estava amarrado, então ele não tinha magia. Está dizendo que só com a força física normal ele já é forte o suficiente para bloquear o meu ataque. Pirralha maldita, droga minha mão! E assim o mago voltou, e como minha última ilusão do dia, é hora de usar meu trunfo final, a técnica secreta para os momentos cheios de desespero como esse. Brunhilde e Sylvia olham para Thor. O que, ele ainda tem mais um truque na manga? A habilidade final... Fugir! Gritando isso, Thor soca o chão e faz um grande buraco na superfície que já estava totalmente laxada. Thor e Mikoto começam a cair, indo direto para a segunda camada do subterrâneo, com vários destroços caindo atrás deles. Seu idiota, mas o que você está fazendo agora? Sylvia e Brunhilde ficam com a cara totalmente envergonhada por um momento terem achado que ele realmente iria fazer algo e ter ficado preocupadas. Aquele maldito! Sylvia começa a pegar sua corda e chacoalhar, e então ela começa a fazer outro sigilo. Se o Uriel não funcionou, eu vou fazer outro e dessa vez eu vou garantir de te esmagar. As asas de Sylvia começam a ficar maiores. Ei, acha que isso daí já não é exagerar demais? As asas começam a perfurar o solo e ela começa a entrar também pelo buraco. E então voltamos para onde havíamos parado no resumo anterior. Enquanto caía, Thor começava a rir. E aí, viu só? Nunca subestime a técnica de fuga. Do que tá falando, eu já disse, ela tá bem na nossa cola. E então Sylvia atravessa o buraco, mudando a visão, agora olhando lá para baixo. Lavinia observava aquela situação incrivelmente maluca. Mas o que está acontecendo ali? Ela começa a prestar atenção e percebe que Mikoto estava ali também. Por que aquela garota está envolvida? Ela não tem nada a ver com Fraulein Creatune. Soma ali no chão, começa a rir. E aí, está olhando pro estado dela? Ela tá só o bagaço, não é? Você deve estar pensando, por que ela, que não está envolvida com nada, chegaria a tal ponto? Mas eu já te respondi isso, Lavinia. Você acredita que as pessoas não se sacrificariam por você se você se sacrificasse por elas primeiro? Mas eu estou aqui te provando que isso é a realidade. E daí, por que continua falando? Você mesmo já admitiu derrota, mesmo que esteja certo sobre isso. Não adianta mais continuar com isso agora. Realmente, eu já admiti derrota sobre o caso da Fraulein. Mas eu
falei que tinha outro objetivo quando eu me encontrei com você aqui embaixo, não é? Lavinia relembra o que havia falado, que iria salvar Fraulein Creatone e queria impedir que ela se tornasse uma vilã. Você fala demais. Lavinia começa a subir até a parte de cima, mas de repente ela cai no chão. Dessa vez, diferente das outras, ela não consegue parar o impacto com o chão. Mas o que aconteceu? Diferente daquelas duas ali, você não é uma maga level santa, não é, Lavinia? Você não tem magia infinita. Era óbvio que depois de usar tudo isso, a minha magia acabou. Pelo jeito não foi só eu que cheguei no limite e fui derrotado. Eu não fui derrotada, só estou sem magia, diferente de você. Só preciso esperar um pouco. Logo, Brunhilde vai chegar e restaurar minha magia. Com sua magia, ela pode fazer isso facilmente. E então, iremos concluir o plano. Por que é tão difícil de admitir, Lavinia? O quê? Durante todo o nosso confronto, você ficava mostrando esse item na minha frente, o item que você usa para conseguir utilizar magia. E agora mesmo, você até falou que Brunhilde precisa recuperar sua magia para que o plano com Fraulein dê certo. Basicamente, você fica me falando a todo momento a forma de como salvar a Fraulein. Eu não parava de pensar desde o caso do Havaí. Porque você vivia nos chamando de herói. No final do caso, eu finalmente consegui entender. E agora eu tenho mais certeza que nunca. Em algum momento, depois de você fazer tantos sacrifícios, você começou a parar de se ver como um herói. E começou a se ver como vilão. E por isso, no fundo, deseja que alguém consiga te deter. É por isso que a todo momento você fica me mostrando formas de como fazer isso. Você, mais do que todos, deseja que os seus planos derem errado. Mas por que, no final, você continua negando admitir isso para si mesma? Lavinia, assim como não existem heróis, também não existem vilões. Você é só uma garota que teve que ficar correndo por aí, carregando esse fardo de ter que salvar o mundo, carregando o peso dos sacrifícios que fez para conseguir isso. Você também não é uma vilã, e você não tem que carregar o fardo que não deseja. Cala a boca, eu já disse, sou eu quem tem que salvar o mundo, sou eu! Eu quem tenho que carregar esse fardo, eu que tenho que passar por tudo isso. Me diz quem disse isso. E eu mesmo vou socar a cara dessa pessoa. Por que você fala isso? Olha o estado que você tá. Você não pode fazer nada. Por que você disse que não é um herói se tenta me salvar? Por que você não pode ser o meu herói? Porque não existe ninguém que possa salvar todo mundo. Mas pelo menos eu ainda posso dividir um pouco esse fardo e carregar esse peso com você se for necessário. Por isso, Lavinia, desista de fazer isso. Desista de continuar carregando esse título de vilã. Não, eu não acredito nisso. Não existe esse tipo de final gentil que todos saem felizes. Não existe ninguém forte o suficiente. Não existe uma pessoa forte o suficiente para isso. Mas eu tenho certeza que se lutarmos juntos para conseguir, se todo mundo tiver esse objetivo, eles vão. Assim como eu tenho certeza que eles vão conseguir. Aqueles idiotas vão salvar Fraulein Creatone. E isso vai provar pra você. Tora começa a olhar para a direção de Toma e Lavinia enquanto caía. O Toma, pelo jeito, conseguiu deter ela, mas acabou sendo derrotado no processo. E pelo jeito que as duas agiam, Lavinia é a chave principal pro plano deles com a Fraulein. Então só temos que detê-la. Beleza, partiu, vamos lá. Por que fica falando como se a gente pudesse ir naquela direção? A gente tá caindo, vai cair ali embaixo, não tem o que fazer. Então faça algo, o quê? De repente, atrás deles, outra pessoa começa a cair também. E passa a dianteira, descendo mais rápido que eles. Usando sua espada super pesada como âncora para cair mais rápido, estava Brunhilde Ectobel. Ai, droga, com as runas dela, ela pode recuperar a Lavinia. Faz algo para deter ela, joga outra Ray Gun, ou sei lá. Foi mal, eu não tenho mais moedas. Sylvia começou a se aproximar também. Droga, ela tá chegando mais perto. Espera, é isso. A sua Ray Gun funciona com você disparando uma moeda usando os campos eletromagnéticos para disparar em uma frequência diferente e enviar a moeda em uma velocidade sônica, não é? Sim, por quê? Já sei, vamos usar nossa eletricidade. Utilizando a minha, eu vou criar um campo eletromagnético diferente do seu. E então, você usando os mesmos princípios da Ray Gun vai me disparar mais rápido pra baixo. Você, idiota, tá me pedindo pra te usar como projétil? Eu não sei se você tá entendendo, mas a nossa situação tá muito complicada. Agora que chegamos aqui, não vai fazer de tudo pra ajudar ele? Olha lá o estado que ele está agora. Não acha que seria injusto a gente usar desculpas pra não fazer o máximo que der? Mikoto, olhando pro corpo ensanguentado no chão de Toma, começa a ganhar forças pra se levantar mais uma vez. Depois não venha me culpar. Ah, qualquer coisa você fica responsável pelo meu inteiro.
fico. Ah, eu não fico mesmo. Ambos usando o campos eletromagnéticos repelem um ao outro e então Mikoto dispara a Thor em uma velocidade sônica para baixo. Enquanto caía, Thor aproveita para dar um chute em Brunhilde, que estava em queda também, e a jogar com tudo no chão. Os dois caem no solo e fazem um enorme buraco. Não só isso, como a ponte que estava ao lado deles começa a se quebrar e cair também. Você já atrapalhou demais os planos. Sylvia passa Mikoto e começa a descer mais rápido que podia. Novamente usando suas runas, Brunhilde começa a se recuperar e começa a se levantar. Ai, droga, eu esqueci disso! Ela pode usar as próprias runas para se curar. Thor estava todo machucado no chão, quase com os ossos todos deslacerados. Quando ele olha pra cima, ele percebe que a ponte estava caindo sobre ele. Ai, droga, 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 droga! Brunhilde começa a sair da área que a ponte ia cair e Thor se levanta, mas de repente, quando ele olha pra cima novamente, a ponte já estava em cima dele. Erguendo os braços pra cima, ele segura a ponte, mas de repente a ponte começa a ficar cada vez mais pesada. Mas o que é isso? E ele começa a ser esmagado pro chão. Esse é o novo poder do meu novo contrato. Agora eu posso manipular a gravidade. O quê? Ela fez a ponte ficar tão pesada que Thor começou a ser esmagado pro chão. Eu falei que dessa vez ia garantir de te esmagar, não falei? Brunhilde, vai agora na direção de Lavinia. Brunhilde começa sua corrida e Thor parece estar sem salvação. Aquela ponte já estava tão pesada que parecia um planeta. Ai, eu não consigo. Meus ossos parecem que vão se quebrar a qualquer instante. Você é idiota, depois daquela queda, eles com certeza já quebraram. Por causa daquela maldita corda, minha magia está se recuperando aos poucos. Eu ainda não consigo utilizar o All Might nessa situação. Utilizando o eletromagnetismo, Mikoto impede o impacto direto com o chão. Ainda não acabou! Usando o eletromagnetismo, ela começa a puxar Brunhilde para trás. Mas o que? Como você está fazendo isso? Brunhilde então percebe que a garota havia colocado uma camada de areia de ferro sobre a camisa dela. Quando a gente começou a batalhar, eu percebi que a sua velocidade era incrivelmente absurda e eu não iria conseguir acompanhar apenas com os olhos. Então eu coloquei uma camada de areia de ferro em você, porque assim, com o campo eletromagnético, eu conseguiria prever seus movimentos, sem nem precisar conseguir te enxergar. Maldita seja! Ela começa a tentar puxar seu próprio corpo para ir para frente, mas Mikoto puxava ela para trás. Maldição! Sylvia tenta atacar Mikoto, mas no momento em que ela parou de focar em Thor, ele começou a levantar a ponte para cima, como se fosse jogá-lo. E então ela percebe que tem que novamente aumentar a gravidade. Ah, não vai dar não. Se você desligar um minuto que seja, eu vou jogar isso e você de volta pro espaço. Do que adianta? Olha a situação. É só questão de tempo até que a força de vocês dois acabe. O que podem fazer agora? Quando a sua força acabar, você vai ser esmagado. E quando a dela acabar e soltar Brunhilde, ela vai estar livre. Ainda não aprendeu até agora? Ficar falando óbvio pra idiotas não faz efeito nenhum. Ei, você tá me chamando de idiota? De repente, Thor grita pra Mikoto enquanto ainda segurava a ponte. Usa seu eletromagnetismo pra jogar aquele objeto de ouro ali com a garotinha pro céu. O quê? O que você está falando? Se eu fizer isso, eu vou acabar liberando a Brunhilde. Tudo bem, ainda vai ter um tempo até ela conseguir chegar lá. E daí, o que a gente vai fazer quando aquela coisa estiver no céu? Eu vou arremessar essa daqui, a ponte, e usar as minhas lâminas para cortar aquele objeto, e então vai ter sido checkmate. Você confia tanto que vai conseguir fazer isso? Eu disse que confio, então faz! Idiota, desse jeito vai ser só esmagado. No momento em que ela soltar, eu vou com tudo. Tem certeza disso? Tenho, vai! Mikoto faz exatamente o que Thor havia dito, liberando uma grande descarga de energia. Ela pega e arremessa aquele cálice de ouro que estava do lado de Lavinia pro céu. Toma e Lavinia sentem a corrente elétrica e o objeto começa a flutuar. Brunhilde dispara na direção do objeto e Thor tenta com toda a força jogar aquela ponte, mas sente que os ossos de sua perna começam a quebrar. Ela havia aumentado ainda mais a gravidade daquela ponte. Achou que esse era o meu limite? Droga, droga, droga! Você não disse que era pra confiar? Brunhilde se aproxima cada vez mais. A vitória parecia ser certa. Lavinia olha para Toma com um rosto de desespero. E então ela percebe que o garoto começa a se levantar. Não pode ser, será que? Imagine Breaker! Sylvia grita enquanto percebe que ele também estava se levantando. Brunhilde ainda estava confiante. Não adianta, mesmo que ele se levante, ele ainda não vai alcançar mais rápido que eu. Mikoto só podia assistir aquela cena chegando a seu clima. De repente, sem que nenhum deles percebesse, outra energia é disparada e destrói aquele objeto no céu. Todos ficam sem reação enquanto observam. Mas o que? Aquele golpe não havia sido usado por nenhum daqueles que estavam envolvidos. Sylvia, sem entender, acaba perdendo a concentração e então para de aumentar a gravidade.
E Thor lança aquela ponte pro outro lado. Ai, droga, achei que ia morrer compensado dessa vez. Toma cai sentado em uma poça do seu próprio sangue e começa a rir. Todos olham pra ele sem entender. Mas o que droga, foi você? E com as últimas forças ele levanta o braço e aponta para a direção da onde havia vindo aquela rajada de energia. Todos começam a olhar para aquela direção e percebem que aquele último golpe que havia destruído o objeto havia sido disparado por um estranho besouro branco gigante com duas garotinhas em cima dele. Mia, então você acertou? Diz Frêmia falando com o besouro branco. Sim, e pelo que eu escutei, realmente era aquele objeto que fazia com que eles fossem um risco para a vida da garota. No entanto, ainda estou curioso para saber como você sabia que aqueles acontecimentos, aquela batalha estava envolvendo Fraulein Creatune. O besouro fala enquanto pergunta para a Last Order. A Misaka já imaginou quando viu aquele garoto machucado em uma batalha feroz. Ela sabia no fundo do coração que ele estava lutando para proteger quem precisava da ajuda dele. Last Order fala isso com um rosto vermelho enquanto olhava para a Toma. Mas agora que a gente resolveu, temos que ir na direção de Fraulein, resgatar a nossa amiga. Assim o besouro começa a voar, indo para a direção de Fraulein Creatune agora. Thor estava ali no chão, deitado e falando... Eu não acredito. O meu momento de brilhar foi roubado por um besouro branco gigante. Sylvia começa a coçar a cabeça e fala. Que saco, agora já era. Ei, Brunhilde, pega a Leivinha e vamos dar o fora. Thor abre os olhos e fala. Não vai aproveitar a oportunidade? Vocês estão recuperadas e ainda podem ficar melhores com a cura da Brunhilde. Já nós estamos só o bagaço. Sylvia começa a caminhar e fala. Se você está pensando que essa é a melhor oportunidade pra gente acabar com você, é porque você é idiota. Agora com isso, não podemos mais usar Fraulein Creatune, não podemos mais converter o seu corpo, porque a única que dominava essa técnica da alquimia era a Leivinha. Com isso, vocês só ajudaram Otnus a chegar cada vez mais perto de seu plano. No entanto, a gente sabe que vocês não estão realmente a favor de Otnus. Ou seja, quando ela conseguir o que quer e começar sua guerra contra o mundo, vocês não vão ficar do lado dela e vão começar a lutar também. Então a gente não é idiota de matar vocês agora, quando vocês podem ser um aliado importante numa batalha futura. Então vai nos poupar hoje para que sejamos peões importantes para sua guerra do amanhã? Maldita, ainda tá se recuperando. Eu consigo notar seus ossos se regenerando aí. Thor dá uma gargalhada enquanto Sylvia começa a se afastar dele. Mikoto se levanta e vai devagar na direção de Toma. Brunhilde pega a Leivinha no colo e então começa a ir para outro lado. Leivinha estava apenas em silêncio, não falava nada, mas Toma então falou com ela. Agora acho que já podemos ser amigos, não é? Ele dá um grande sorriso na direção dela. Brunhilde olha para ele e lembra do que Mikoto havia falado. Então era por você que ela estava lutando? O quê? Nada não. Brunhilde então se afasta e vai na direção de Sylvia. As três se juntam e vão para outra direção. Beetle 05, carregando as duas garotas, estava indo na direção de Fraulein, mas de repente ele percebe algo estranho. Na sua frente, aquele homem flutuando estava parado e encarando. Sentiu tanto medo que começou a voar para trás. Last Order e Frêmia falam, o que aconteceu? Ele fala, não pode ser. Olhem lá, o maldito Kakini está aqui. Por que ele veio aqui? Não pode ser, ele devia estar lutando contra os level 5 nesse momento. Como ele achou esse local? Last Order e Frêmia olham pra frente, de onde o besouro branco estava olhando, mas elas falam que não estavam vendo nada. Ele fala, não pode ser, eu tenho certeza, é ele bem aí na frente. Naquele momento, o que o besouro 05 estava vendo era a vontade de Kakini Teitoku se espalhando pela rede da matéria negra e se tornando infinito. Quando seu corpo e poder estavam despertando na batalha com Mugino e Accelerator, a vontade começou a se espalhar e novamente apareceu diante de Beetle 05, voltando a tentar possuir o comando do Besouro 05 também. As ordens começaram a mexer com sua cabeça. O Besouro 05 começou a ter medo. De repente seu corpo começou a chacoalhar e ele percebeu que aquela coisa estava tentando fazer com que ele voltasse a atacar as duas garotas na costa dele. O Besouro 05 estava tremendo, mas não era só por causa dessas novas ordens. Era porque ele estava olhando para Kakini Teitoku, a criatura que o originou e que poderia destruí-lo com um estralar de dedo. Na verdade, o Besouro 05 um dia foi parte daquele homem. E agora que ele se tornou um ser separado, ele havia se tornado extremamente amedrontado com a existência daquele que poderia destruí-lo. Ele odiava e temia a existência do próprio Kakini Teitoku. Last Order percebeu isso.
apenas olhando para o jeito que o besouro se comportava. Ela sabia, ela sentia isso. Ela tocou no Besouro 05 novamente e falou diretamente com ele. Não precisa temer, não precisa ficar com medo. Ele escutou aquelas palavras gentis e percebeu que elas eram diferentes. Desde aquele momento, diferente de todos, as duas estavam tratando ele, esse passeio todo, como apenas o Besouro 05. Não como a arma feita pelo Kakini Teito, não como parte do Kakini Teito. Para aquelas duas garotas, elas o reconheciam apenas como o Besouro 05. Ele se recusava a matar as duas que reconheciam sua existência. Ele se recusava a matar aquelas duas que ele decidiu proteger. Enquanto começava a tentar novamente negar as ordens do próprio Kakini Teito, ele percebeu que ele não estava fazendo o que ele acreditava fazer. Ele não estava alterando ordens para seguir da forma que queria. Ele realmente estava forçando sua vontade contra a de Kakini Teito. Mas como um besouro conseguiu essa capacidade? Ele lembra do momento em que conseguiu essa capacidade. Foi quando ele iria atacar Chiage Hamazura e Takitsubo o gritou. Naquele momento, a vontade dela de querer proteger Hamazura acendeu dentro do corpo de Besouro 05 uma vontade latente do próprio Kakini Teitoku, uma vontade que ele tentou ocultar todo esse tempo, a vontade de querer proteger alguém. Há muito tempo, Kakini Teitoku tentou proteger alguém, mas foi incapaz de proteger. O seu ódio ocultou esse sentimento no mais profundo lugar de seu coração. Mas a conexão que ele teve com Takitsubo, a vontade dela acendeu esse sentimento. E esse sentimento acabou ganhando a vontade própria. Mas assim como foi feito por Kakini antes, a qualquer momento ele poderia voltar a selar esse sentimento e ele não poderia fazer nada. Isso porque agora ele era uma existência diferente. Ele era apenas uma junção do sentimento em forma de um besouro. Mas ele se recusou. Ele não iria falhar novamente em proteger quem ele queria proteger. Ele devia parar de temer aquela criatura. Ele devia parar de temer Kakini Teitoku. Isso porque ele sabia que ele também era, no fundo, Kakini Teito. Se Kakini Teitoku é quem tem o poder para dominar a matéria negra e decidir quem ele deve matar e proteger, não era aquelas ordens que ele deveria contra-atacar, mas sim a própria consciência de Kakini Teitoku. Assim como o Kakini Teitoku, essa parte um dia também poderia trancafiar a parte que ficou de fora. Era o momento do Besouro 05 deixar de ser aquele que temia. Era a hora do Besouro 05 se tornar o Kakini Teitoku que ele realmente queria ser, incapaz de proteger todos. Agora, usando sua própria vontade, ele começa a se espalhar na matéria negra também. Ele começa a se tornar infinito e espalha sua própria vontade pela rede. Ambos eram a mesma pessoa, só que partes diferentes dos seus sentimentos. A parte selada de querer proteger as pessoas que Kakini havia trancado no fundo do seu coração, e o resultado do sentimento de perder a pessoa que queria proteger, aquela casca vazia que só queria poder, que estava enfrentando Mugen Accelerator. O próprio Kakini Teitoku nunca esperou que isso fosse possível. Nunca esperou que uma parte de si mesmo tentasse enfrentá-lo. E por isso ele nunca prestou atenção na própria matéria escura, nem mesmo durante a batalha contra Accelerator e Mugen. Por causa da sua distração, da sua loucura, sua felicidade apenas focando na batalha, ele não percebeu que pouco a pouco o besouro começou a tomar controle de seu corpo, tomar controle de toda a matéria negra e se tornar o centro de toda a rede. Ele só percebeu quando de repente a conquista do Besouro 05 sobre toda aquela rede se tornou tão forte que acabou dando resultado na aparência externa de Kakini durante o confronto, em forma de uma lachadura. O Besouro 05 estava trancafiando aquela personalidade bagunçada de Kakini, e por isso ele perderia total controle sobre a própria matéria escura. Accelerator entendeu isso logo quando prestou atenção. Assim como as partes de seu corpo se tornaram algo obsoleto, a sua própria mente também se tornou. A sua própria existência se tornou algo substituível. Para que o novo Kakini Teitoku começasse, Kakini Teitoku começou a se quebrar. E é finalmente com esse confronto mental entre os Kakinis começando que o resumo vai acabando. O próximo pode acabar sendo o último resumo do arco, mas talvez não, afinal o próximo capítulo é gigante, talvez eu não consiga fazer tudo em um só vídeo. De todo caso, por hoje
hoje eu vou dando tchau, valeu, falou, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e vire membro que isso ajuda muito. E nos vemos no próximo resumo. Fui!